meu bom encontro vai abalar, hein? Total. Vai ter que ser transmitido no Maracanã. Misericórdia, gente. Vou dar uma conferida lá. E aí, Paquito, tudo certo aí? Aqui tudo certo. Então, você que está nessa live com a gente, o que eles experimentaram? Experimentaram um quadro escuro, só a voz da gente e agora a imagem? Tá vendo? A SMR. Não, agora tá tudo então certo. Então tranquilo. Não, antes Agora também, voltou. Antes também na teoria tava com imagem. Aqui como tava sem luz, né? Aí não dá pra aparece enxergar. nada. Praticamente a gente Mas, tava Sara, no monte. antes de começar, que você falou que, já envolveu várias polêmicas, tretas, e o pessoal falava, agora vamos pra essa parte. O que falam de você? O que pegam frase ou pegam coisas? Olha, em primeiro falou? lugar, que no meu trabalho, por anos, eu ministrei um congresso de santificação de muita libertação. Esse congresso eu nunca deixei ninguém filmar. Libertação de... Para pessoas, todas as áreas, todas as idades. Família. Eu passei mais de 15 anos fazendo esse congresso no Brasil e fora do Brasil, chamado Congresso de Santificação Nível 1. E também tem o nível 2, eu fiz o nível 2 menos do que o nível 1. O nível 1 é só a libertação das coisas básicas, principalmente dessas áreas que eu falei, área sexual, área das artes. Eu passei mais de 15 anos fazendo esse trabalho no Brasil e eu nunca deixei filmar. Por quê? Filmava um pedacinho ou outro, por quê? Porque era muito polêmico, muito punk. E eu sei que existe uma batalha espiritual muito grande, existem satanistas, existem pessoas que trabalham pro diabo. A gente não quer agregar problema pra gente, a gente quer agregar bênção, certo? Então, eu trabalhei de uma forma muito subterrânea, muito escondidinho ali, com a área da libertação na igreja. Fiz muitos congressos, pisei em todos os estados do Brasil, fui até no Acre, fazendo esse trabalho, era uma ordem de Deus para mim. Então, eu fiz o congresso de santificação em todo o Brasil. Mas esse sobre trabalho. alguma igreja? Todas as igrejas que me convidavam eu ia. Tá. Eram 4 dias de evento, às vezes 3, às vezes 4. Quando era 3, eu fazia 2 Eu ministrações cheguei a de fazer domingo. com a Neuza Tchocas. Isso, é estilo da Neuza. Sei. E o que eu fazia? Eu acrescentava algumas coisas que não tinha na ministração da Neuza, acrescentava algumas coisas que também não tinha na ministração do pastor Cote, que é uma benção também, e da pastora Zenete também, que são pessoas que são assumidades em libertação na nossa nação. Eu, conhecendo o trabalho deles, eu acrescentava algumas coisas que eu sabia que não tinha. Na intenção de colocar, assim, matar tudo que a gente pudesse matar de assunto, né? Então, eu fazia 4 dias, 3 dias de libertação intensa, congresso de santificação. Obviamente que eu comecei a ser visada a nível espiritual. Então, eu já enfrentei espírito humano dentro da minha casa, materializado de bruxa. Já entrou dentro da minha casa, já desmaterializou na frente da gente, dentro da minha casa. Nessa época mais pesada. De mim e da minha filha, nessa época. Nós já vimos coisas... Eu já fui para o hotel de ministração de igreja, que entrei no hotel, esqueci de orar o quarto, a minha cama começou a sacudir, pensei que era terremoto. Comecei a ver os vultos dentro do meu quarto, poltergeist. Nossa. E depois limpei o quarto inteiro, parou, acabou, orei o quarto inteiro. Eu já tinha saído do quarto. Pois é, mas tem que limpar, porque isso não era no quarto o problema. Ah, tá. Onde você iria? Era contra mim, porque eles sabiam que eu estava ali. Tá. Porque aquela igreja tinha problemas espirituais graves. Tinham pessoas dentro infiltradas, nos satanistas infiltradas dentro da igreja. E tem isso? Muito satanista infiltrado na igreja? Lógico. Que se a igreja fizer a diferença, já tem. Se a igreja tá fazendo a diferença, já tem. Pá, já tem. E como vocês descobrem Como que a gente sabe? É só a igreja fazer a diferença que vai ter. Eles são organizados, o diabo avisa pra eles. Eles são territoriais, espiritualmente falando. Estou falando território espiritual, ok? Claro. Espiritual é paralelo, verdade paralela. Terra, céu e terra, ok? Então o que acontece? A igreja começou a ganhar o bairro, começou a ganhar a cidade, começou a crescer. Eles são avisados, né? Os satanistas são avisados, o diabo avisa, tô perdendo território. Eles mandam e as pessoas se infiltram. E eles começam a fazer trabalhos específicos para derrubar a família sacerdotal. Aí tem várias formas deles atacarem. Uma das formas mais comuns é atacar o Ministério de Louvor. Por quê? Porque do Ministério de Louvor vai descer para toda a igreja. Então, geralmente, o Ministério de Louvor é uma referência para os jovens. Então, eles trabalham muito com a música do mundo e com a parte sexual. Eles trabalham muito infiltrando a música do mundo e infiltrando o pecado sexual. Sempre são os 2 pilares de profanação. Por isso que deveria ser algo unânime em todas as igrejas a consagração dos músicos. E é justamente onde é mais difícil ter consagração. Porque os músicos, às vezes, até tocam no mundo e tocam no altar. É mais ou menos assim, entende? Música do mundo e sexo é a mesma coisa, porque os 2 invocam. Os 2 invocam, os 2 cultuam e os 2 adoram, entendeu? Entendi. Ou vai ser a Deus, ou vai ser o diabo. Na hora que você tá na cama com a tua mulher, ou vem a presença de Deus e abençoa vocês, envolve vocês, ou vem demônios. Só tem 2 alternativas, não tem um terceiro espírito. Não tem espírito neutro, ok? Mesma coisa é música, artes e sexualidade, mesma coisa. Quando o cara toca no mundo,
e depois toca no altar de Deus, é o mesmo que ele falasse assim: pai, tô aqui com vontade de fazer sexo, mas minha mulher tá longe. Vou pegar essa prostituta aqui. Senhor, abençoa esse alimento. Entendeu? Quebra toda a consagração. Ele pode fazer isso com uma comida ali, mas ele não pode fazer isso com a prostituta. Entendi. Porque não tem como quebrar a consagração do sexo. Mesma coisa, a música, ela já veio de algum lugar. Não tem como quebrar a consagração. São coisas profundas, entende? Aí eu trabalho com isso há anos, fazendo esse congresso. Eu parei depois um pouco antes da pandemia eu já tinha parado. Por conta disso, eu sempre me envolvo com polêmica, porque eu sou uma carta marcada. Eu sou uma pessoa avisada, né? Então, a primeira coisa que eles trabalham há anos para tentar queimar minha reputação, destruir minha reputação, porque eles precisam me taxar de maluca. Pelas loucuras que eu falo, as coisas, experiência maluca, tirar a credibilidade. Visões para tirar a credibilidade. Então, a primeira coisa que você vai ver, os satanistas vêm trabalhando há muito tempo para tentar me passar por maluca. Eles trabalham ajudando a viralizar coisas. Mas acaba que eles pensam que eles estão trabalhando pro diabo, estão trabalhando para Deus, que Deus faz do jeito que Ele quer. Acaba viralizando e vendo mais gente. Obrigada. Faça o que você quiser. Beijinho pra você. Porque quem vai mandar é Deus, você não tem o poder. Então o que acontece? Eu tenho autoridade para falar o que eu tô falando aqui, tranquila, sossegada. Entendeu? Porque o que protege não é a unção. O que protege é a santidade. Eu posso ser tremendamente usada na unção. Unção é óleo. O óleo precisa de uma botija para ser carregado. Eu sou o vaso, o Senhor é o oleiro que me fez, e o óleo é o Espírito Santo. Então, derramar óleo significa que a glória é minha, do vaso, ou a glória é do óleo, que é Deus? A glória é do óleo, beleza? Então, ser usado por Deus não significa que o mérito é meu. O mérito é sempre do Senhor. Ser usado não garante proteção. O que garante proteção? Santidade. O diabo não tem medo de ninguém sendo usado. Senão ele não entrava na igreja, não manifestava as pessoas dentro do culto. O que o diabo tem medo? Santidade. Na tua vida particular, como é que você é? O diabo te oferece uma bandeja, você diz não, você é santo. O diabo te oferece coisas para você burlar, fazer pecado escondido, você se mantém firme, você é santo na sua vida particular. O diabo sabe quem você é. É essa autoridade que vem do particular que faz com que você tenha a proteção para ir de pá. Por quê? Porque não é você, é a santidade de Cristo em você, descobrindo pela frente, a retaguarda, em cima e embaixo, que vai contra principados e potestades. Eu não tenho força da alma, da mente, do corpo para ir contra principados e potestades. Mas o poder de Deus em mim, a santidade dele manifestada em mim é um escudo, pá, e vai contra o principado e a potestade. Então eu já teria morrido fazendo tudo que eu já fiz aqui, que muita gente nem sabe as coisas que eu já fiz no Brasil, né? Todo o trabalho que eu já fiz de santificação, eu tenho milhões de testemunhos de pessoas libertas. Eu tenho testemunhos de casais separados, com o marido na promiscuidade, completamente restaurados depois do meu congresso. Coisas absurdas que Deus me deu nesse trabalho de anos que eu faço. E existe um grupo de satanistas, óbvio, no Brasil, que eles sabem quem são as pessoas que atrapalham. Quem é que não tem pecado escondido? Quem é que não tem uma vida sexual escondida? Quem é que não tem um pecado de droga escondido? Quem é que não tem uma coisinha... Eles sabem quem é que realmente tem autoridade. Tanto que o que é mais comum era eu ouvir das pessoas dizendo assim, fui no teu congresso pra ouvir balela, quase morri. Tive a minha vida transformada. Nunca mudei em tal área e mudei quando você orou. Por quê? Você é melhor? Você é mais especial? Não. É só porque eu decidi obedecer. Qualquer um que obedecer vai fazer a mesma coisa que eu faço. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só escolhi matar minha carne, morrer com Cristo na cruz e viver a plenitude de Deus e fazer o que Deus quer que eu faça e não o que a minha carne quer. Não tem nada demais em mim. Eu só escolhi. Se você escolher, você vai viver a mesma coisa. Vai fazer muito mais até do que eu. Mas o que, por exemplo, que pegam de você pra tentar ridicularizar? Tudo que eu postei o meu testemunho. Tá. Ah, era ninfomaníaca. Aí começava a entrar gente lá dizendo, já fez de tudo, agora quer pagar de santa. Como se fosse fácil. Como se fosse fácil. É muito mais fácil se eu fosse virgem. Não conhecia, não sabia o que era. Muito mais difícil é você tendo uma memória. Uma memória de uma boa vida sexual no mundo. Eu não tinha uma vida sexual ruim, não. Eu não abandonei coisa ruim, não. Eu larguei tudo por Jesus. Larguei minha carreira sólida. Comecei do zero uma nova carreira cristã. Larguei tudo. Larguei o melhor namorado que uma mulher podia ter. O melhor sexo que eu já tinha tido na vida, larguei. Eu tinha o topíssimo dos namorados quando eu me converti. Eu tinha aquele cara que eu falava, finalmente encontrei o cara certo. Finalmente o melhor sexo da minha vida eu tinha encontrado. Eu me converto. E eu falei, Deus, é sério? O senhor quer? Deus falou, não é ele o teu. Aquele homem assim que era coisa assim que não dá nem para explicar, que eu posso escandalizar as pessoas, não vou falar. É complicado explicar.
Então, assim, resumindo a história, a maioria das pessoas que fala mal já vem dessas fake news. Por exemplo, teve um tempo que eu sofri uma fake news dos gordos. O que é? Eu estava fazendo um jejum, que eu estava morrendo de tanto não comer, morrendo no bom sentido da palavra, morrendo na carne. Eu fiquei, tipo, sei lá, gente, foi uns 9... Não, foi um ano que eu fiquei sem comer óleo. Eu fiz um jejum que eu tirei todo o óleo. Então eu não podia comer na rua. Eu só podia comer coisa cozida e crua. Eu fui secando. Mas o que era? Tinha um propósito. Era um propósito. Aí eu escrevi meu segundo livro nesse propósito e tal. É muito difícil pra mim algumas tarefas. Eu tenho um TDA, então às vezes é muito difícil. Então eu fazia propósito pra poder conseguir. E eu tava muito magrinha. Eu fico muito bonitinha, magrinha. Eu não tenho ruga, eu nunca fiz botox. Eu sou jovem, eu nunca tomei sol. Então a pele é muito boa. Minha descendência é de índio. Então eu pareço menina nova. Eu magrinha, pareço uma gatinha, menininha. E com a bagagem que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, meu jeito todo soltão de falar, bonitinha pra caramba, era um problema. Aí eu começo a falar, eu sempre sofri na área de comida, porque glutonaria foi a minha luta. A primeira área que eu fui liberta foi da glutonaria. O que é glutonaria? Não é ser gordo. O gordo nem sempre é glutão. Às vezes o magro é glutão. A glutonaria... Paquito é glutão. E é magrinho. Isso. Pode ser a cotinha, né? Aquele verme que come tudo pra ele. Isso daí. Então o que acontece? A glutonaria é a compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? É comer com a alma, com a emoção. Eu não como por fome, eu como porque eu capricho vazio interior. Isso é glutonaria. E a Bíblia diz, né, em Gálatas 5, na lista de pecados que leva pro inferno, Deus está lá falando, não faz isso, porque é um tipo de idolatria. Pode te condenar ao inferno. Aí Deus fala e põe esse pecado no meio da lista. Beleza? Certo. E eu tava falando de mim na entrevista, numa entrevista num programa evangélico, programa da TV, da Renascer. Eu tô sendo entrevistada por um cara e tô falando da minha luta, falando, gente, é uma luta. Porque, olha, os crentes, a gente é muito hipócrita. Eu começo a falar mal da gente, falar, a gente é muito hipócrita, né? A gente xinga o cara que é maconheiro, a gente xinga o cocaineiro, a gente xinga o cachaceiro, a gente xinga o pinguço, a gente xinga quem bebe, quem fuma, quem não sei o quê, mas a gente não se xinga, não. A gente é viciado em comida, tanto que os buffets de casamento, quando sabe que é pra crente, é o dobro do preço. É mesmo? É o dobro do preço. Come demais. Porque não tem bebida e tem o dobro da comida. Os crentes comem até rachar. É verdade. Então o que acontece? Eu começo a falar disso e solto a seguinte frase. Eu falo, gente, as pessoas não trabalham essa área, por isso que tem tanto crente gordo. Quando eu falo essa palavra, é por isso que tem tanto crente gordo, porque a consequência... Quase que 99% dos casos. A consequência da glutonaria é sobrepeso. Mas não é 100%. Claro. Aí eu falo, é por isso que tem tanto crente gordo. Porque esse é um pecado que a gente não vigia. Quando eu falei isso, eles associaram a palavra gordo com a palavra glutonaria. Quando eu falei que a glutonaria é um dos pecados que Deus fala que vai pro inferno. Eles disseram, Sara Shiva diz que gordos vão pro inferno. Putz. E sendo que o meu pastor é gordo. Eu sempre lutei contra a balança. Agora, por exemplo, tô gordinha, normal, 20 e poucos quilos acima do meu peso, e feliz, me achando maravilhosa. Mas aí faz estrago. Aí eu tava magra, eles começaram a achar que eu estava desdenhando os gordinhos. E eu sei que foi um grupo de satanistas, porque 2 semanas antes eu tinha sofrido um ataque. Aconteceu uma situação onde eu estava, a casa onde eu estava hospedada, 2 dias antes de acontecer esse ataque, eu ouvi a voz de Deus dizendo, faz uma mala, sai daí, vai pra casa de fulano, Beltrano, dorme lá e não avisa pra ninguém pra onde você vai. Saí, puf, fui embora. O pessoal da casa que eu estava hospedado era uma família que me ama. Puf, eu saí. Eu estava em Belo Horizonte, saí da casa e fui pra essa casa dessa família, outra família. Eles falam, pra onde você vai? Depois eu conto. Sumi. 2 dias depois, eles me ligam, o pastor e o filho, que tem visão aberta, e me contam que eles têm uma visão específica, com bruxas lançando dardos inflamados na minha janela. Os dois, o filho num lugar e o pai no outro, os dois falando no telefone, começaram a ter visão. O filho acordou com o espírito enforcando ele. Guerra espiritual de filme. Essa é a minha realidade. Eu vivo assim, isso não me assusta, isso é o normal da minha vida. Isso é o normal. Minha vida, o pessoal fala, ai, falta uma aventura porque você não faz sexo. Eu falo, meu bem, se eu soubesse essa aventura que eu vivo, é mais do que Indiana Jones.
Não tô precisando. Tá ótimo. Entendeu? Acho que quando eu casar, que eu vou... Constantine, né? É, Constantine é minha realidade. A minha realidade é essa, mas o pessoal acha que isso não existe. Aham, jura? Se eu te contar, dá pra escrever minha biografia. Resumindo, eu sei que aquilo foi porque uma das bruxas falou assim pra eles. Os dois. Presta atenção, o negócio é muito mais sério do que vocês imaginam. Os dois falaram o seguinte... Os dois vendo o pai e o filho na casa e o pai na casa que eu estava hospedado. O filho acorda sendo sufocado, consegue expulsar, o espírito é um espírito humano, e o filho nunca tinha lidado com o espírito humano, liga pro pai e fala, corre, vai pra fora. Não sabia que eu estava fora da casa, ele pensou que eu estava no quarto dormindo. Então o filho liga pro pai, acorda rápido, tem 3 bruxas atrás da casa, lançando dardo no quarto da pastora Sara, é contra a pastora Sara. E o pai sai louco pra fora da casa e vê as mulheres em visão aberta. E o filho na casa dele vendo e o pai vendo. E o pai fala, o que você tá vendo? E o filho vê a mesma coisa que o pai vê pelo telefone. Não tem como mentir isso. Entendeu? O nível de loucura, o nível de Constantine é esse. E o pai começa a falar, e os dois, e eles começam a ouvir e ver a mesma coisa. E aí ela fala, o que tá com vocês é muito forte, mas eu vou buscar reforços. Exatamente 2 semanas depois vem essa fake news. Porque o vídeo tinha 4 anos que estava postado no meu Instagram, no meu YouTube. 4 anos. Eles foram cavar coisa. Aí criaram essa fake news. Eu tive que ficar em casa. Eu recebi ameaças. As pessoas me ameaçavam me agredir. Foi um negócio tão demoníaco. O Catraca Livre compartilhou. O Alexandre Frota compartilhou. Depois ele me pediu desculpas. Me compartilhou. O Leandro Carnal compartilhou. Eu fui lá eu seguia o Leandro Carnal, fui lá falar, poxa, Leandro, que maldade você fez comigo, cara. Você não me conhece. Pô, sigo você, te admirava. Pô, que absurdo. O cara nem me respondeu. Nem deu nem pelota. Várias pessoas compartilharam. Depois tinha a Adriane Galisteu lá comentando o Leandro. A Adriane me pediu desculpas, me ligou e falou, me desculpa, vamos fazer uma live pra eu me desculpar. Me ajudou. Danilo Gentili me ajudou, me levou no programa. Entendeu? E várias outras pessoas, assim, sabe, foram fazendo live. Ele não tá nem aí, né? Nem vai saber o que... Foi muito sinistro o que eu passei. E não adianta nem te explicar, né? Ninguém quer explicação, né? Porque eles pegam a fake news com a manchete e republicam. Entendeu? Só que agora caiu por terra. Catraca Livre era o maior assassino de reputação. Não sei se mudaram, né? Eles eram assim, cara. Exato. Eles faziam um trabalho maligno. Total. Eu fiquei muito triste e eu desconfio que ali tem gente infiltrada, né? Do mal, porque não tem lógica. Né? Não tem lógica eles fazerem dessa forma, agirem dessa forma. E a primeira fake news partiu de um site de notícias gospel. Sério? Ou seja, exatamente aí, ó. Tem gente infiltrada dentro dos negócios. E aí parece mais... do mal. Aí dali que fluiu pro... porque aí parece mais... real, né? Parece mais... Dali foram várias coisas que foram acontecendo. E aí um dia aconteceu uma situação... Mas esse te afetou, então, na época. E hoje em dia você tá mais... afetou muito. Eu fiquei muito triste. Mas foi importante. Porque você criou uma casca, né? Você entendeu. Não, porque tinha uma coisa que Deus queria que eu fizesse, que eu não queria fazer de jeito nenhum, que eu não posso contar ainda. Um dia eu volto pra contar, quando a coisa conseguir fazer. E... tinha uma coisa que Deus queria que eu fizesse, que eu não queria fazer. Eu ficava relutante. Eu não quero, Deus. E Deus falava, faça. Eu não quero. Quando eu finalmente aceitei... aí Deus falou, agora eu vou... porque ele falou, eu vou te disciplinar. E as coisas começaram a acontecer porque era uma briga entre eu e Deus, porque eu não queria obedecer numa situação. Eu já obedeci tanta coisa que eu achava que eu já estava fazendo demais. Tem muita gente que fala isso, né? Aí eu já larguei tanta coisa. A alma, né, humana. Jacó não, né? Agora não dá mais. Isso não, Deus. Isso não. Então, aí eu finalmente aceitei obedecer naquela área que eu precisava obedecer. E aí foi quando Deus me usou pela primeira vez. Começou a me usar com profecia, né? Várias profecias. Mas a mais pesada foi aí que eu viralizei, não mais como uma pessoa para ser zoada, mas sim como alguém que as pessoas começaram a respeitar. Então eu recebi muitos pedidos de desculpas, muitas mensagens. O que veio depois que você falou? Eu recebi uma profecia durante uma live sobre uma cantora sertaneja que faleceu. Marília. Eu recebi a profecia 1 mês antes dela falecer. Exatamente um mês. Tipo, a profecia eu recebi dia 8, acho que ela faleceu dia 6, ou foi dia 6 que eu recebi, ela faleceu dia 8, não sei, não me lembro exatamente. E a profecia, eu não vi a hora. Visão? Não, eu tava falando na live. Eu tô lavando louça aqui, ó, de lado aqui, ó. Tô lavando louça. E aqui eu botei o celular desse lado.
E se eu soubesse que a minha live ia viralizar... Ô, gente, pelo amor de Deus, eu tô rindo de vergonha que eu passo. Porque as minhas lives que viralizam, eu tô de bob na cabeça nessa live e lenço. Tipo assim, é uma live que eu abri porque eu tava ouvindo Deus. Abre uma live, tá bom, vou abrir. Tô de bob na cabeça, mas não vai viralizar nunca. É uma live no Instagram, não é nem no YouTube. É uma live de Instagram que vai ficando lá pra baixo, ninguém nem lembra mais, ninguém nem acha mais, acabou. Então a live que vai... Sara Shiva participou do Redcast e comenta sobre Andressa Urach e possíveis motivos que a fizeram voltar ainda pior para a antiga vida. A Priscila... Não sei, não é mais Priscila Alcântara, agora é só Priscila, né? Eu não acompanho, eu não sei nada. É só Priscila. Então, assim, a gente teve a Priscila que era cantora gospel, era cristã, e depois ela teve até uma briga que ela teve com o Nicolas. Foi muito engraçado isso daí. Eu não acompanhei nada, tô sabendo de nada. Sei. Só fiquei sabendo que ela ficou esquerdista e pintou cabelo. Pintou cabelo, tá andando com as roupas meio... E saiu do caminho do Senhor e se desviou. Só isso que eu fiquei sabendo. Isso. Só. Mais nada, não sei de nada. nada. Então, a Priscila foi pra esse caminho. Aí, do nada, a gente tinha uma menina que vendia as fotos lá do OnlyFans e tal, que era Tatizaki. Sei de nada também, não conheço. E aí? Deus me free. Sei. Deus me free. Aí a Tatizaki fez o que tá fazendo o caminho contrário, né? Aí agora ela tá voltando pra igreja, porque ela, segundo ela, a mãe dela sempre foi, inclusive, religiosa e tal. Ela começou a ir pra igreja e ela agora quer remover as tatuagens, né? Tipo... Ela tá se arrependendo da vida de Maria Madalena. Entendemos. É ok. isso. Mas não pense que leva 2 anos para isso mudar. Isso precisa de um período de libertação, de desintoxicação. Deus pode operar no teu espírito, no meu espírito, instantaneamente. Mas a alma e o corpo são processos gradativos. E muitas pessoas querem já sair, já casar. Você viu a situação da Andressa Urach, né? O Andressa Urach. É um exemplo aí. Ela não foi uma pessoa acompanhada como ela deveria, discipulada, cuidada. Se eu tivesse cuidado de Andressa, se ela tivesse vindo para minha mão como pastora conselheira para cuidar, eu nunca teria aconselhado ela a se relacionar com ninguém. Eu teria dito para ela, olha, você precisa ficar aí no mínimo 6, 7 anos em consagração total, sem pensar em relacionamento, sem olhar pro lado, sem beijar ninguém, sem nada. Por quê? Porque você precisa se desintoxicar do seu passado, limpar a sua forma de pensar a nível de relacionamento, higienizar o seu emocional de toda essa sujeira que você recebeu desde criança. Você precisa ser uma mulher completamente transformada, não apenas no espírito. O espírito é instantâneo, a oração, aceitar Jesus, entregar sua vida para Cristo, mas a alma é processual e é diária, precisa de ter uma cura completa na alma, e o corpo, muitas vezes, uma desintoxicação também, porque nós temos memórias, entende? Memória sexual é uma coisa muito grave. Memória sexual. Como que é essa memória sexual? Memória sexual é uma das maiores lutas, ninguém fala, só eu, só a pastora Sara Shiva fala disso, tá? Nenhum pastor fala disso. Só eu que tenho muita experiência com libertação sexual. Porque da onde Deus me tirou, hoje eu sou instrumento, ferramenta para ajudar pessoas a saírem, ok? Nós temos memória de prazer no corpo. Vamos te dar um exemplo bem fácil, tá? Você já teve a experiência de estar um dia com muito calor, estar num carro sem ar-condicionado e você está no trânsito, passando na frente, de repente, de uma sorveteria, e de repente, enquanto você está passando na frente da sorveteria, você está indo para um ambiente que você trabalha, você não pode parar para tomar um sorvete, mas você vê pessoas tomando um sorvete da sua janela do seu carro. Você com calor, o ar não está funcionando, o trânsito chato. Quando você dá uma olhada pela sua janela, você vê as pessoas ali que estão vivendo um outro momento, tomando um sorvete, ou de copinho, ou tomando ali, ou um picolé. No momento que você olha, inconscientemente, você não faz força. Vem o que para você? A lembrança inconsciente de quando você tomou um sorvete, seja a última vez ou qualquer outro momento da sua vida, o seu corpo, ele se lembra do sabor, do prazer, da satisfação de, no calor, tomar um sorvete, aquele geladinho, aquele prazer, aquele momento agradável que você tem. Então, o que acontece com você? Naquele momento que você vê aquilo, você está dentro do seu carro dirigindo, indo com a sua cabeça para o trabalho, para outra coisa, ou indo para casa, voltando. Você olha e você sente o quê? Começa com V. Vontade. Pegou? Peguei. O que aconteceu? A sua vontade foi ativada no momento em que você viu todo mundo tomando um sorvete. Você tem uma memória de prazer com calor e sorvete. Pá! Ai, que vontade de tomar um sorvete.
Muitas pessoas poderiam fazer isso aqui. Ah, eu vou me dar esse prazer. Vou estacionar o carro aqui, tá um trânsito mesmo, não preciso correr, vou tomar um sorvetinho, vou curtir esse momento. Tem gente que poderia se dar esse prazer. Outra pessoa, não posso, tem um monte de coisa pra fazer em casa. Minha mulher tá me esperando, tem um compromisso, eu tenho um trabalho, ou tô indo pro trabalho. Poxa, queria tanto, mas não posso. Mas o que aconteceu? Deu um gatilho de vontade. Aquela pessoa teve uma vontade. Agora transpõe isso pra relação sexual. Tá. Imagina uma pessoa que teve uma iniciação por anos, errada, no mundo, tendo vida sexual deliberada, sem critério do casamento, que é uma coisa séria. Aquela pessoa, ela não sabia nada dos princípios, como eu não sabia, não conhecia a Bíblia, não sabia nada de Deus, não sabia nem que o diabo existia, era uma ignorante. Eu achava que era lenda. Aí, de repente, eu descubro toda a verdade, descubro que Jesus é Deus, descubro que a Bíblia é verdade, descubro que o mundo espiritual é real. Eu me arrependi imediatamente. Comecei a mudar de vida. Imediatamente mudei de vida. De modo que o meu arrependimento, você constata aqui na minha vida, são mais de 24 anos sem ter uma relação sexual. O que você vê em mim? O meu arrependimento, ele grita na minha vida diariamente. O meu arrependimento, ele é presente na minha vida. Porque o arrependimento é mudança de atitude. Então você constata, não é um julgamento, é uma constatação de que Sara Shiva mudou de vida. Sim. Não porque eu falo, você pode perguntar pra qualquer pessoa que anda comigo. E os homens que eu namorei alguns, por que eu fiquei tão famosa também no meio? Porque eu namorei alguns caras depois de convertida e não teve nada. Quando eu me arrependi mesmo, não teve nada. Então eu ainda corri no meio dos caras. Mãe, não aconteceu nada. Pra confirmar ainda mais, entendeu? Porque no começo eu ainda não tinha noção do beijo, porque eu também não tinha ninguém pra me ensinar. O Senhor foi quem me ensinou. Por isso que hoje eu dou tanta aula, faço curso, porque ninguém quer ensinar. Os próprios pastores não têm autoridade pra ensinar. Os pastores não ensinam porque eles têm o rabo preso. Fizeram tudo errado. Ah, entendi. Muitos não. Porque na igreja católica, você é o católico, o padre não pode casar. É. Ok? Não O encosta padre não mulher. pode casar. Então é outro sistema. Na igreja evangélica, nós temos o pastor que pode casar. Se você pedir para levantar o braço, quantos pastores casaram em santidade hoje, a geração de pastores de hoje, é um escândalo, uma vergonha. A maioria caiu. E o que eu ensino e falo e prego e o pessoal fica com raiva, me chama de machista. Não é machismo, é Bíblia. É Cantares 8:8. Se alguma coisa acontecer no namoro de um casal de crentes, a culpa, a responsabilidade não é do homem. Porque o homem não pode forçar. Se ele forçar, é delegacia, é cadeia, é estupro. Se alguma coisa acontecer no namoro de um casal de cristãos, quem liberou? É a mulher. Então ela que não foi suficientemente cristã para dizer me respeite. Ela não tem respeito por ela não tem temor a Deus. Ai, não aguento, porque tá beijando. Porque beijo é igual ferro elétrico, meu filho. Liga em cima e esquenta onde? O ferro. Olha,